no nosso pensamento, né, brasileiro. Eu me chamo Vinícius Fernandes e hoje vou ter a honra de mediar esse mini curso. Quero agradecer desde já a presença de cada um de vocês que tirou esse momento para pensarmos juntos a filosofia brasileira. O tema de hoje é uma discussão muito importante, certo? Filosofia brasileira, que muitas das vezes a gente foi condicionado a olhar uma filosofia como algo puramente europeu, né? Um universalizadamente europeu e distante da nossa realidade. E acho importante a gente trazer o nosso lado hoje em dia, né? Discutir filosofia brasileira é, acima de tudo, uma ferramenta de emancipação para inverter lógicas tradicionais e julgar nossa realidade social com nossos próprios olhos. E para guiar esse mini curso indispensável, temos o privilégio de receber hoje o professor Romero Venâncio. O professor Romero é formado em filosofia pela Universidade Federal de Paraíba, tem um mestrado em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba também, e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor da Universidade Federal de Sergipe, atuando em pesquisa sobre Marx, Sartre, Frantz Fanon, Henrique Dussel e o pensamento decolonial latino-americano. Professor, eu tirei essa apresentação do seu Lattes, espero que esteja correto. Tá ótimo, tranquilo, tem mais. Nem se preocupe, Vinícius. Professor Romero Venâncio, seja muito bem-vindo pelo aqui conosco hoje, e a palavra é toda sua. Perfeito. O som tá bom, Vinícius, para você aí? Se tiver para você, vai estar para todos. Para mim tá ok. Ótimo, valeu. Minha gente, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É também um prazer muito grande. Eu havia dito ao outro Vinícius, porque... Vinícius, você é aluno de onde? Você estuda onde? Qual universidade? Federal do Pará. Federal do Pará, correto. O Vinícius, o outro, é da universidade que eu trabalho, não é? Veja, é um prazer muito grande, porque nós, inclusive, estamos discutindo uma mudança do currículo de filosofia e a Federação de Estudantes de Filosofia foi fundamental, né, lançando um documento para esse debate sobre filosofia no Brasil, filosofia brasileira, não é, filosofia latino-americana, filosofia africana. Então, assim, para mim, eu estou no calor da hora, porque eu estou nesse processo, eu estou, inclusive, sou um dos que defendo a disciplina filosofia brasileira no currículo como disciplina obrigatória no nosso, não é? E, inclusive, já me coloquei na condição de ser o professor da disciplina. Então, eu estou muito feliz com isso mesmo, sabe? Estou discutindo isso e tal. Essa semana que está passando agora, eu participei de um evento sobre filosofia brasileira na cidade do Recife, né? Participei de uma mesa em que a gente fez uma discussão muito interessante, muito variada, discutiu Nis da Silveira, discutiu cinema, discutiu Mário de Andrade, discutiu Abdias do Nascimento. Então, assim, eu venho muito empolgado com esse debate. Agora, como é um minicurso, eu preparei um esquema que, veja bem, nós vamos ficar aqui, e Vinícius, depois você me diga o tempo, que eu vou ficar um pouco, dar uma parada, ver as perguntas e tal. Então, assim, eu preparei um roteiro que eu vou ler aqui, mas, obviamente, o roteiro poderia ser 60 horas, é o roteiro de uma disciplina, inclusive, é o roteiro da disciplina. Eu já fiz o roteiro da disciplina que eu vou trabalhar, vocês vão ver aqui. Claro que vai ser para coisa de uma hora e meia, mas vai ser o roteiro da futura disciplina que, com certeza, nós vamos ter na Universidade Federal de Sergipe, né? Veja, eu dividi esse momento, esse minicurso, em 3 partes, né? A primeira parte é o que eu chamo de ponto de partida, que é o problema, como se construiu o problema de uma filosofia brasileira, tá certo? Como é que se construiu esse problema? Segundo, o que eu chamo de pré-história, entre aspas, por favor, na palavra pré-história, viu? Uma pré-história das reflexões sobre a filosofia no Brasil. Eu começo com Silvio Romero, e eu vou dizer por que eu começo com Silvio Romero, esse sergipano que nasceu na cidade de Lagarto. E terceiro e último, eu vou refletir sobre os últimos 30 anos da filosofia no Brasil, a partir de uma saída da filosofia dos meios meramente acadêmicos e principalmente motivado pelo debate de raça, classe e gênero. E, obviamente, a crítica a uma posição eurocentrada, tá certo? Pronto. Basicamente, o minicurso será esses 3 momentos. Reafirmo o seguinte, esses 3 momentos será o futuro de uma disciplina inteira na Universidade Federal de Sergipe, que eu espero que tenha esse nome, ou Filosofia Brasileira ou Filosofia no Brasil.
Estou aqui com a bibliografia, está aqui do meu lado também, vou apresentando aos poucos, tal, a bibliografia que eu utilizo não só para esse mini curso, como ficará para o curso como um todo. E aí eu vou passando aqui, depois posso passar, inclusive, para os dois Vinícius, né, essa disciplina. Então, veja, vamos lá. Então, são 3 momentos. O primeiro momento, o ponto de partida. O segundo, a pré-história do debate sobre filosofia no Brasil. O terceiro, os últimos 30 anos de filosofia no Brasil. Veja, por que eu tenho que fazer esse ponto de partida, que eu chamo de ponto de partida metodológico, né? Para entender o problema da ideia de uma filosofia brasileira. Porque nós, aí eu repito, veja, guardem bem isso, porque isso é um ponto de partida, não necessariamente de chegada. No Brasil, o projeto colonial, ele deu certo. Né? Nós somos um país muito marcado por um projeto colonial vitorioso. E ele foi vitorioso da economia à produção cultural, ou da produção cultural à economia, para mim a relação aqui é dialética e tal. Né? Foi vitorioso, inclusive no caso específico da filosofia, nós somos tardios na América Latina nesse debate. Vou me explicar melhor. Na América Latina, esse debate sobre a filosofia nacional, por exemplo, filosofia mexicana, filosofia peruana, filosofia argentina, isso já é uma questão dada faz muito tempo. Enquanto nós ainda estamos discutindo isso, essa discussão, ela inicia-se na América Latina no final do século XIX. Aí você diz, Romero, por favor, me dê uma fonte para isso que você está afirmando. Claro, agora mesmo. Problemas atuais da filosofia na Hispanoamérica, de Raul Fournet Bittencourt, esse livro aqui. Para mim, um dos melhores livros de teoria filosófica na América Latina, né? Ou ampliando, como diz aqui o autor, Hispanoamérica, né? Por quê? Esse livro aqui, do Raul Fournet Bittencourt é um filósofo que nasceu em Cuba, morou um tempo no Rio Grande do Sul, atualmente reside na Alemanha. O Fournet Bittencourt, ele diz uma coisa que é muito séria. Veja, a filosofia latino-americana, a questão dela foi colocada no final do século XIX. Né? O estatuto de uma filosofia latino-americana, a nossa herança colonial, a relação com a Europa, os limites dessa relação. Eles foram organizados congressos. Para você ter uma ideia, o primeiro congresso de filosofia da América Latina ocorre no finalzinho do século XIX. Veja, e o Brasil não participou. Não é? O Brasil não participou da maioria dos congressos. E eu vou, daqui a pouco, dizer por quê. E isso é muito importante, essa não participação do Brasil. Então, congresso realizado em Cuba, Venezuela, Peru, Argentina, Uruguai, etc., não é? Na entrada do século XX. E esse debate, ele é colocado fundamentalmente a partir da condição epistemológica de uma filosofia praticada na América Latina. Veja, se o Brasil tivesse participado desde o começo, esse debate já estava dado no Brasil, pelo menos desde o final do século XIX, porque nós tínhamos autores interessados nisso. Né? Mas isso, de fato, isso não ocorreu. Ora, essa questão, ela é uma questão que nos acomete diretamente, não é diretamente. Porque, veja, a nossa relação com a Europa, que é uma relação umbilical, ela não é da mesma forma com a América Latina. Então, por exemplo, por isso que no Brasil é sempre bom filosofia brasileira, filosofia no Brasil, ter algo de filosofia latino-americana. Né? Porque, consequentemente, terá algo de filosofia africana, consequentemente, terá algo do pensamento árabe-islâmico. Né? Que esse era o grande projeto final de um grande pensador latino-americano, nascido na Argentina, mas que trabalhou muito tempo no México, Henrique Dussel. Dussel dizia, a grande saída para a filosofia na América Latina é ela criar um triângulo de diálogo, que ele dizia, filosofia latino-americana, filosofia africana, filosofia, pensamento árabe-islâmico, pensamento africano, pensamento latino-americano. E o pensamento latino-americano aqui, o brasileiro incluído. Então, nós não somos fora da América Latina. Né? E a língua não diz nada, de maneira nenhuma, não é a língua que nos separa. Então, nesse sentido, o pensamento latino-americano, ele foi, eu diria, pioneiro nesse debate do estatuto de uma filosofia própria, de uma filosofia nacional, de uma filosofia com a cara, o rosto e a realidade de cada país. O Fournet Bittencourt, ele diz uma coisa muito importante que serve para a gente. Né? Falar em filosofia latino-americana ou filosofia na Hispanoamérica é dizer que a matéria desta filosofia é latino-americana.
Então, o que define essa filosofia é ela, de fato, ter uma matéria na Hispano-América. Significa dizer, o Fournier Bittencourt diz uma coisa que, para mim, é, fundamental na minha vida, na minha formação. Fournier Bittencourt diz, filosofia, desde que ela nasceu no Ocidente, desde que ela nasceu na Grécia, ela nunca é em si sozinha, é sempre filosofia e uma cultura a seu derredor. É a filosofia e suas circunstâncias e tal. Por isso que nas Américas, a filosofia não se entende sem a literatura latino-americana. Não se entende sem a produção cultural latino-americana. E essa produção cultural, ela é muitas vezes indígena, ela é muitas vezes negra, ela é muitas vezes mestiça, ela é muitas vezes popular. Então, veja, essa é a matéria dessa filosofia na Hispano-América. Vou dar um exemplo bem concreto. Veja, ponto de partida fundamental para a filosofia mexicana um romance chamado Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Veja, isso não significa dizer que a obra de Juan Rulfo é uma obra filosófica, ela é uma obra literária. Agora, como a matéria dela vai profundamente no México, uma filosofia mexicana tem que recuperar essa profundidade. Então, para nós, isso eu acho um achado, essa orientação do Fournier Bittencourt, e que, de certa forma, está consolidado, por exemplo, nos cursos de filosofia mexicana. Então, ninguém duvida no México que há uma filosofia mexicana. Ninguém duvida. Não é? Quando um dos maiores filósofos mexicanos do século XX, ali por volta do final dos anos 50, ele vai produzir seu doutorado sobre a recepção do positivismo nas Américas, chamava-se Leopoldo Zea. Leopoldo Zea já falava nos anos 50 tranquilamente em filosofia mexicana. Digamos assim, ele fazia uma pesquisa para acrescentar o que ele chamava, acrescentar à filosofia mexicana. Então, eu acho isso, assim, fundamental. Significa dizer, pensar a filosofia brasileira é também pensar a nossa condição de latinos e latinas. Significa dizer, é pensar a nossa condição de americano. E isso não faz, olha, por favor, superemos essa cilada tola, que é assim, mas, Romero, não cairíamos no nacionalismo, não cairíamos no provincianismo, e, consequentemente, essa particularidade perderá a universalidade da filosofia. Olha, eu acho isso superado. Eu acho que isso não é mais questão para o debate brasileiro, que assim, isso, inclusive, radicalizar isso, incorre em preconceito, né? Que assim, toda vez que eu falo em matéria latino-americana ou matéria brasileira, eu sou particularista. Agora, a filosofia europeia não é particularista. Então, não há, quando eu falo filosofia francesa, todo mundo sabe o que é. Não há nenhum particularismo nisso. Agora, quando eu falo filosofia brasileira, eu sou particularista. Quando eu falo filosofia mexicana, ora, nos poupemos, né, minha gente, disso. Isso é puro preconceito. Né? Uma filosofia brasileira, ela é brasileira porque a sua matéria é brasileira. Né? E isso não nos faz, olha, e outra coisa que eu já vou alertando aqui, isso não nos faz não ler Platão. Então, eu não tenho uma posição, olha, se eu critico uma posição eurocentrada, eu também critico uma posição latino-americana centrada. Não faz sentido algum. Agora é filosofia brasileira contra a filosofia latino-americana, filosofia latino-americana contra a filosofia europeia. Isso é péssimo. Eu acho que isso é um caminho tolo, inclusive. Então, não significa que não leremos mais Platão ou Aristóteles, Kant ou Hegel, Descartes ou Hume, Heidegger, nada disso. Continuaremos tal qual. Vou dizer o que eu disse na reunião do meu departamento. Eu não estou propondo tirar nenhuma disciplina, tirar nenhum conteúdo, estou propondo acrescentar. Então, para mim, a filosofia brasileira é aquilo que nos identifica enquanto fazedores e fazedoras de filosofia, ponto. No lugar, a cor local onde fazemos filosofia. E não necessariamente como se fosse uma partida de futebol um contra o outro. Não é assim que se faz, não é filosofia. Então, limpando esse terreno. Então, nem a defesa de particularismo, nem a defesa de uma posição eurocentrada. É a ideia de que nós acrescentamos algo digamos assim, ao edifício do pensamento ocidental. Esse é o nosso papel. Enquanto brasileiro e brasileira, necessariamente importante acrescentarmos nesse, digamos assim, nesse edifício, né, do pensamento ocidental. É isso que nós fazemos. Tal. Então, esse ponto de partida é para dizer que nós temos um problema com a filosofia brasileira ou no Brasil, uns preferiam dizer, Romero, por que você não diz filosofia feita no Brasil? Para mim, isso é um falso problema.
já dizia, mesmo sendo contra o que eu vou dizer, o professor Paulo Arantes, que eu respeito muito, é um dos que eu vou citar aqui, ele dizia que é um falso problema, mas ele preferia utilizar o termo filosofia feita no Brasil. Para mim é uma obviedade, para mim é uma obviedade. Eu respeito demais o professor Paulo Arantes, me sinto muito ligado a ele, muito ligado, mas é uma obviedade. Filosofia brasileira, não, substitui filosofia brasileira para dizer filosofia feita no Brasil. Isso, para mim, é um problema que não ajuda. Eu sinceramente, não ajuda. Se você quer chamar filosofia brasileira, chame. Se quiser, se você ficar mais confortável com filosofia feita no Brasil, tranquilo. Se você ficar mais confortável ainda com o que dizia João Cruz Costa nos anos 50, História das Ideias no Brasil, tranquilo. O problema é que a matéria de tudo isso tem que ser brasileira. A única coisa que eu não abro mão é que a matéria tem que ser brasileira. Digamos assim, eu quero dizer uma coisa aqui que eu já digo em sala de aula há muitos anos que eu digo isso. É muito ruim, num curso de filosofia, feito, por exemplo, eu sou professor aqui do Nordeste, trabalho numa universidade brasileira, nordestina, e a gente tem um curso de filosofia que não tem nada de Brasil. Isso é ruim, isso aqui é ruim, né? Você não tem nada de Brasil. No modelo que eu tenho de currículo hoje na minha universidade, é nada de Brasil. Né? E eu acho isso péssimo. É nada de filosofia latino-americana, é nada de filosofia africana. Eu acho ruim. Eu acho que o aluno perde, tanto do ponto de vista ideológico, para mim isso é ruim, mas também é ruim do ponto de vista pragmático. Olhe, hoje tem vários concursos que essas áreas caem no concurso. Essas áreas já caem no ENAD. No ENAD, questões de filosofia africana, questões de filosofia no Brasil, questões de filosofia árabe islâmica, caem no ENAD. Há concursos em que caem questões dessa natureza. Então, eu digo isso aos alunos. Então, nós perdemos, inclusive, de um ponto de vista pragmático. Tá? Mas eu não quero me reduzir à pragmática. Não é só porque cai no ENAD ou só porque cai em concurso que eu defendo filosofia brasileira. A minha razão é outra. Para mim, faz parte desse edifício. Esse edifício fica com um cômodo incompleto, fica com um cômodo limitado quando não tem Brasil. No edifício filosofia ocidental tem que ter filosofia brasileira, filosofia latino-americana, filosofia africana, porque esses cômodos são fundamentais para aumentar no edifício do pensamento ocidental. Ponto. Isso é o meu ponto de partida. Veja, quando eu estou montando a disciplina, né? Essa disciplina vai ocorrer na minha universidade, vai ser 60 horas, como todas as outras disciplinas. Eu vou me dedicar pelo menos umas 3, isso que eu estou dizendo aqui, vai ser motivo de 3 aulas, 3 ou 4 aulas. Eu quero amarrar bem isso. O problema da filosofia brasileira, o problema da filosofia latino-americana, porque os pensadores latino-americanos saíram na frente, o que ocorre com essa filosofia na América Latina, trabalhar um pouco o material. Eu citei aqui o Fournet Bittencourt, que para mim é o melhor. É a minha referência, mas eu tomo como referência também Henrique Domingo Dulce, o Leopoldo Zé, Alejandro Serrano Caldeira, lá da Nicarágua, e eu gosto de trabalhar com autores mais diversos. Por exemplo, autores da América Central, autores do Caribe, autores da América Latina, né? Autores e autoras, né? Durante muito tempo, a filosofia ela foi muito masculina, inclusive a minha primeira parte aqui vai ser muito masculina, mas a filosofia ela se desmasculinizou já faz um tempinho, né? E nós já temos bons nomes no campo da obra de mulheres em filosofia, já temos, eu vou citar algumas no final, mas, de fato, a filosofia latino-americana e a filosofia brasileira, desde o século XIX, ela é muito masculina, tá certo? Não se surpreendam, porque eu vou citar mais os homens aqui. Agora, de fato, esse cenário mudou muito. De fato, esse cenário mudou, não é? E temos, eu vou citar aqui algumas filósofas. Por exemplo, tem uma filósofa argentina que eu uso muito nos meus cursos, chamada Maria Lugones, mas ela é contemporânea, tá certo? De fato, no século XIX, é raro encontrar uma mulher, raríssimo, em filosofia, né? Não em literatura, em filosofia. Então, veja, então eu pretendo, nesse primeiro ponto, esse primeiro módulo da disciplina que eu vou construir, esse ponto de partida, eu quero me demorar umas 3 ou 4 aulas, né, discutindo o problema da ideia de uma filosofia brasileira. Esse será, o que eu chamo de ponto de partida epistemológico. Aqui, eu vou me resumir a isso depois. Se alguém tiver alguma questão, a gente abre aqui para conversar, fique imensamente à vontade. Mas sobre esse primeiro ponto é aqui, porque eu quero me demorar no segundo ponto.
No segundo ponto, eu quero me demorar bem mais, bem mais. O segundo ponto é, para quem chegou agora, é uma pré-história das reflexões sobre a filosofia no Brasil. E eu já digo que vou partir de Silvio Romero e vou dizer por que de Silvio Romero. Então, o primeiro ponto, o primeiro módulo da disciplina vai ser exatamente esse ponto de partida epistemológico, né? O problema da ideia de uma filosofia brasileira, né? Principalmente num certo confronto com a filosofia latino-americana, né? Então, os países de América Latina, eles foram pioneiros nessa reflexão sobre a filosofia nacional, né? O México, olha, México, Argentina, Peru. O Peru tem um debate extraordinário já nos anos 60, dos anos 60 do século passado, né? Por exemplo, eu recomendo um filósofo que eu acho que ele nunca foi traduzido no Brasil, acho, pelo menos eu não conheço tradução dele, eu leio em espanhol, chama-se Salazar Bondy. O nome dele é Augusto Salazar-Bondy. Salazar Bondy, ele escreveu um livro em 1968, intitulado Existe uma Filosofia Latino-Americana? Né? Depois de um acúmulo de estudos que ele tinha, ele se colocou uma questão. Então, ele vai fazer uma crítica a essa ideia, associando ao nosso subdesenvolvimento e ao nosso processo colonizador. Né? Ele vai abrir um debate extraordinário, que era um debate que, em parte, estava resolvido. Né? Ora, é, no México, Leopoldo Zé vai responder positivamente. Leopoldo Zé vai responder positivamente. Alguém citou aí Juan Bautista Alberdi. Aí esse vem do século XIX para o século XX. Esse é pioneiro. Né? Para você ter uma ideia, o Alberdi é pioneiro nesse debate. Então, assim, o que a gente tem de nomes, né, pioneiros nesse debate é impressionante. Só que não vai aparecer nenhum brasileiro. Não vai aparecer nenhum brasileiro, porque esse debate ele se iniciará de maneira muito tímida, e eu vou entrar na segunda parte agora do nosso curso, que é com Silvio Romero. Não é? É muito difícil, né, esse debate aqui no Brasil. Mas nós vamos ter. É injusto dizer que não teve nada. Dizer que teve nada também não é verdadeiro. Então, veja, essa primeira parte, né, da disciplina que eu estou montando, ela tem essa dimensão epistemológica, que é assim, o problema da ideia de uma filosofia brasileira. A segunda parte agora que eu vou entrar, eu quero me demorar mais, vou me demorar bem mais. É intitulada uma pré-história entre aspas, por favor, uma pré-história das reflexões sobre a filosofia no Brasil. Veja, por que eu digo pré-história? Porque eu quero me voltar para os antecedentes desse debate. No caso, especificamente brasileiro. Eu agora saio da América Latina, não vou voltar mais à América Latina, é o debate autenticamente brasileiro. Porque ele foi destampado por Silvio Romero. Até Silvio Romero não se tinha consciência dessa reflexão. Até Silvio Romero não se tinha consciência dessa reflexão. Veja, eu estou aqui com a obra que é a obra nascente dessa reflexão. Nos anos 60, foi reorganizada as obras de Silvio Romero, tá certo? E eu tomo aqui a chamada obra filosófica, é isso aqui. Pela editora José Olímpio, né? Essa coleção intitulada Documentos Brasileiros. Isso é uma raridade, está sendo reeditada agora, estava esgotado durante muito tempo, né? Essa reflexão de Silvio Romero, ela ocorrerá em 1878, significa dizer, segunda metade do século XIX. Qual é a reflexão que ocorrerá com Silvio Romero? Silvio Romero fará uma coisa que ainda não tinha no Brasil, que é, primeiro, essa obra é uma obra de sistematização. Veja, Silvio Romero, ele traça uma linha da filosofia no Brasil, que era, na verdade, uma filosofia muito marcada pelo catolicismo e por um certo tomismo. Quando Silvio Romero reúne escritos de filosofia que vai do século XVI até o início do século XIX, ele percebe que tem uma constante. Qual é a constante? É uma dependência exclusiva da Europa, em particular do catolicismo, primeiramente, e segundo, era uma reflexão muito ainda escolástica, significa dizer, muito dependente
de uma recepção de Tomás de Aquino. Eu até diria que o Tomás de Aquino que chega aqui no Brasil, até o início do século XIX, é um Tomás de Aquino de terceira mão, segunda, terceira mão, né? Que era aquele Tomás de Aquino já mediado pelo catolicismo português. Mediado pelo catolicismo português, esse Tomás de Aquino, ele passa a ser uma certa régua de pensamento. Claro que isso vai ter exceção por conta da literatura, a exceção é na literatura. Naquilo que se chamaria, ou se chamasse-á de filosofia, não há basicamente nenhuma exceção. Então, é uma filosofia marcadamente católica. E eu não estou dizendo aqui, viu, com nenhum preconceito, tá certo? Eu não tenho nenhum preconceito. O que eu estou dizendo aqui era católica, independente de você concordar com o catolicismo ou não concordar, isso não tem importância também nenhuma. Porque não é uma questão de concordância, é uma questão de entender como historicamente foi o processo. Só que Silvio Romero é muito crítico disso. E ele vai ser o primeiro a ser crítico disso. Tá? A novidade é que eu não acho que outros autores não se constrangeram com isso, mas Silvio Romero não só não se constrangeu, Silvio Romero foi para a crítica em relação a esse passado, tá certo? Para você, se você pegar esse livro de Silvio Romero e tiver alguma dificuldade, eu acho pouco provável, se for um aluno de filosofia atento, não vai ter dificuldade. Mas há um comentário ao pensamento de Silvio Romero como um todo, que eu acho melhor ainda hoje no Brasil. É a tese de doutorado, de livre docência, do professor Antônio Cândido, intitulado O Método Crítico de Silvio Romero. Olha, eu acho, isso foi a melhor coisa que eu li sobre Silvio Romero, ainda hoje, no Brasil. É óbvio que a prioridade de Antônio Cândido era professor de literatura, de teoria da literatura e tal. Não é? A prioridade de Antônio Cândido era a crítica literária. Só que, veja bem, nesse momento aqui, nesse livro aqui, Antônio Cândido fará uma reflexão, principalmente no segundo capítulo, chamado A Marcha das Ideias, 1870, 1880. Esse capítulo é todo dedicado à filosofia. Né? O segundo capítulo do livro de Antônio Cândido é todo dedicado à filosofia. Por quê? Porque Silvio Romero é um dos primeiros a procurar aproximar a filosofia da literatura. É um dos primeiros a dizer que a compreensão desse país está mais na literatura do que na filosofia. Veja, do ponto de vista da formação do pensamento social brasileiro, eu não tenho dúvida. Eu concordo plenamente com Silvio Romero. Não, não se compreende esse país sem a literatura desse país. Não tenho a menor dúvida do que estou dizendo aqui, tá certo? Afirmo categoricamente. Antônio Cândido, ele vai fazer um trabalho precioso sobre isso. Por isso que eu recomendo, ajuda muito. Se você se interessar por esse momento da filosofia no Brasil, eu recomendo juntar Silvio Romero com Antônio Cândido. Ajuda muito. E você vai entender por quê ajuda muito, né? Lendo os dois, você vai entender. E acho que acrescenta muito a uma reflexão mais rigorosa sobre filosofia brasileira. Então, veja, eu começo com Silvio Romero por isso. Espero que todas as pessoas que estão aqui entenderam. Se não, fique à vontade para fazer suas questões. Mas por que eu começo com Silvio Romero e não com outros? Porque Silvio Romero é o primeiro, digamos, a inventariar essa história da filosofia. Silvio Romero é uma espécie, eu vou dizer uma coisa que parece eurocentrismo, mas não é não, é apenas um xiste, é apenas uma piada, talvez. Silvio Romero é uma espécie de Hegel brasileiro, nesse sentido. Por que eu cito Hegel? Porque Hegel foi quem organizou a história da filosofia, sabem disso, né? Então, Silvio Romero é uma espécie de Hegel brasileiro. Silvio Romero organiza uma história da filosofia. Ele pega por autores, por obras e por alguns temas, né? E ele dá uma linha. Veja, isso é um trabalho, minha gente. Hoje você pode ler e dizer, mas, Romero, isso é pueril, é simples. Eu digo, meu amigo, olha, hoje é. Agora, veja, isso é 1870, você está entendendo? Eu estou falando aqui de um autor que estava afirmando isso em 1870, segunda metade do século XIX. Então, por isso que a gente tem que ter, né, o máximo respeito por isso. Com isso, eu também não quero aqui ocultar as contradições de Silvio Romero. Silvio Romero teve uns escorregões perigosíssimos, né? Aproximando-se de eugenismo, racismo científico, essas coisas e tal. Silvio Romero é um pensador de pensamento problemático. Agora, eu sou daqueles que acham importante lê-lo, né? Antes de qualquer crítica, e não impede, em hipótese alguma, crítica alguma a ele, muito pelo contrário, mas eu acho que é importante lê-lo. Eu acho que faz bem ler Silvio Romero para entender o pensamento brasileiro
Silvio Romero foi um polemista também, ele adorava brigar. Silvio Romero era um briguento empedernido, assim. Criou problemas com o seu Patrício Tobias Barreto, criou problema com o seu Patrício Manuel Bonfim, o que eu lamento muito. Eu acho Manuel Bonfim um dos maiores intelectuais aqui de Sergipe. Manuel Bonfim Silvio Romero tem um livro inteiro contra Manuel Bonfim. E Manuel Bonfim não escreveu nada, nada, nem respondeu, nem ignorou. Ignorou completamente Silvio Romero. Agora, o curso aqui não é sobre Silvio Romero, né? Quisera que fosse, mas não é. Eu me concentro no, digamos assim, na chamada obra filosófica de Silvio Romero. Eu, sem dúvida nenhuma, eu considero essa obra uma obra pioneira, a obra fundamental da pré-história sobre a filosofia brasileira. Veja, e eu não estou só. Antes de mim, outras pessoas bem mais competentes que eu já tinham dito isso. Por exemplo, o filósofo Paulo Arantes, que eu citei aqui, já havia dito isso, um dos mestres de Paulo Arantes, que é o filósofo João Cruz Costa. Em 1957 também havia dito isso, no livro que eu mostrarei daqui a pouco. Então, assim, Silvio Romero é um certo consenso por conta dele ser um divisor de águas nessa pré-história da filosofia brasileira. Primeiro, porque ele sistematizou uma tradição filosófica, ele deu nome a essa tradição, e, ao mesmo tempo, ele criticou essa tradição, porque ele mostrou os limites dela. Né? Eu até diria que Silvio Romero é pioneiro em mostrar os limites de um pensamento meramente católico que se pretende filosófico. Um pensamento católico que se pretende filosófico. O Romero é um dos maiores historiadores do pensamento católico brasileiro, é um escritor que eu também admiro muito, um escritor que tinha formação filosófica, mas, na verdade, ele enveredou pelo campo da literatura e do ensaio, chamado Antônio Carlos Vilaça. Eu não sei se vocês conhecem. Antônio Carlos Vilaça, ele tem um livro que eu vou indicar para os meus alunos e alunas de filosofia no Brasil. Porque esse livro, ele vai ajudar a entender o que significou o pensamento católico brasileiro. O nome do livro é O Pensamento Católico Brasileiro. Editora, a edição, o livro é de 1975. A edição que eu uso é mais recente, da editora Civilização Brasileira. Então, Antônio Carlos Vilaça é um dos que também confirma a importância do papel de Silvio Romero na filosofia no Brasil. Então, há um certo consenso, eu não estou dizendo que é um consenso absoluto 100%, eu não acredito que seja, mas, assim, há uma certa hegemonia da leitura da importância do papel de Silvio Romero enquanto sistematizador e crítico de uma filosofia no Brasil ou uma filosofia que se pretenda brasileira. Então, Silvio Romero está nessa que eu chamo de pré-história, né, dessa reflexão sobre a filosofia no Brasil, principalmente na sua perspectiva crítica. O livro, os textos filosóficos de Silvio Romero têm dois méritos incontornáveis. O primeiro mérito é de ser sistematizador, eu já havia dito aqui, e sistematizador desse passado, o que, veja bem, num país como o nosso, que tende sempre a desvalorizar o passado e a desconstruir a memória, esse livro de Silvio Romero é muito importante, só por isso, né? Mas ele não foi apenas o sistematizador. Silvio Romero também foi um crítico desse passado, né, repetitivo. Ele chamava o Brasil tem essa coisa meio de repetir, de seguir moda, de copiar a Europa. Isso é muito Silvio Romero. Silvio Romero falava muito, apesar dele também, muitas vezes, copiar a Europa, mas ele criticava muito isso nos autores, essa coisa muito forte de reproduzir ideias europeias como se fossem nossas, né? Silvio Romero é crítico disso. Ele não é à toa que ele vai trabalhar com cultura brasileira, com folclore, é muito interessante porque Silvio Romero ele fará uma crítica e, ao mesmo tempo, ele procurará ser fiel a essa crítica, mesmo que não seja totalmente, né? Mas quando ele vai se dedicar, por exemplo, à literatura brasileira, é um exemplo de que ele percebia que era necessário estar próximo dessa tarefa brasileira, tá certo? Eu disse aqui que Silvio Romero foi um grande polemista, né? Foi um grande polemista. Ele polemizou, pelo menos com um monte de gente, né? Que eu me lembre, eu cito aqui de cabeça três. Eu citei Manuel Bonfim, Tobias Barreto e Machado de Assis. Né? Ele era muito crítico de Machado. Com Machado, eu acho que ele foi injusto, inclusive. Agora, Machado tem um texto
que quando eu for dar a disciplina aqui na Universidade Federal de Sergipe, eu vou fazer os alunos ler um texto curto, chamado Instinto de Nacionalidade. Eu vou trabalhar, esse primeiro momento da disciplina, eu vou trabalhar com Silvio Romero e Machado de Assis, né, o que eu chamo de pré-história de uma ideia de filosofia brasileira. Né? Eu vou trabalhar com os textos de filosofia de Silvio Romero e com esse ensaio, uma crônica de Machado de Assis. Essa crônica tem várias edições, né? Chama-se Instinto de Nacionalidade. Eu acho essa crônica, eu quero uma aula inteira conversar com os alunos sobre isso. Os alunos têm a crônica na mão, lerem antes e a gente fazer uma boa discussão. Valeria muito a pena, viu? Recomendo. Se você está nesse pique de filosofia brasileira, pensamento social brasileiro, eu recomendo, procure essa crônica de Machado, chamada Instinto de Nacionalidade. Eu sou muito fã de Machado de Assis, já vou adiantando aqui. Se eu fosse obrigado a escolher um dos maiores escritores do Brasil, era ele. Né? Mas eu acho que o Brasil é muito rico, a literatura brasileira é de uma riqueza que dá até dó escolher, não é, alguém. Mas se eu fosse obrigado a escolher, era Machado. Eu sou marcado pela obra de Machado de Assis, marcado, assim. Não é a obra da primeira fase, a obra ficcional, né? Tanto os romances como os contos. Mas eu li as crônicas. Uma coisa que eu conheço quase nada de Machado é o teatro dele. E a poesia. Eu desconheço a poesia de Machado, eu sou um ignorante completo, e sou um ignorante completo no teatro de Machado de Assis. Agora, a crônica, o conto e o romance, para mim, é absolutamente fundamental. Foi o maior escritor brasileiro que eu já li. Né? Eu sou impactado por Machado. A primeira fase dele, a segunda fase, pós Memórias Póstumas, de Memórias Póstumas a Memorial de Ares, deveria ser tarefa obrigatória para todo brasileiro e brasileira, porque é uma maneira de compreender esse país. E eu ainda acredito que, apesar da datação dessas obras, que são todas da segunda metade do século XIX e início do século XX, essas obras são de uma atualidade sem tamanho. Machado tinha uma capacidade psicossocial de criar personagem e, ao mesmo tempo, criar realidade, que foi tão fundo na realidade brasileira, tão fundo na realidade brasileira, que transcendeu sua época. Isso é uma hipótese de trabalho, viu, minha gente? Isso é uma hipótese de trabalho. Mas eu recomendo, de qualquer forma, eu recomendo esse artigo aí, ó. Ivan Macedo colocou aí em PDF. Ivan, muito obrigado. Isso é um trabalho primoroso, Ivan. Ivan colocou aí em PDF, Instinto de Nacionalidade. Veja, essa é a pré-história, né, do problema da filosofia brasileira. Eu vou dar uma avançada e avançar para os anos 50, porque nos anos 50 vai ter um trabalho que, para mim, divide, uma espécie de Silvio Romero do século XX. É um paulista chamado João Cruz Costa. Esse homem escreveu um livro que, para mim, é obrigatório no debate da filosofia no Brasil, intitulado Contribuição à História das Ideias no Brasil. Este livro aqui, ó. Contribuição à História das Ideias no Brasil. O meu está todo esculhambado, porque eu passei um ano para ler esse livro. Eu arrumei esse livro no sebo na década de 90. Estava todo esbagaçado, eu coloquei uma capa, dessas capas brochura dura, e passei um ano lendo, riscando, anotando esse livro, porque eu fiquei impactado por esse livro. Depois de Silvio Romero, é o grande nome da pré-história da filosofia no Brasil. Chama-se João Cruz Costa, Contribuição à História das Ideias no Brasil. Esse livro foi publicado originalmente em 1957, reeditado em 1967. A minha edição é a segunda edição de 67. Ele foi publicado numa coleção encomendada pelo professor e mestre Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda organizou uma espécie de história do Brasil, em que ele queria chamar várias pessoas para tratar de vários temas. E Sérgio Buarque tinha uma teoria que eu acho perfeita. Sérgio Buarque dizia: o Brasil não é apenas uma historiografia tal qual, o Brasil também é a história das ideias. Né? Você não compreende a história do Brasil sem a história das ideias do Brasil. Isso é uma tese de Sérgio Buarque de Holanda. Perfeito, né, minha gente? Eu sou muito fã também de Sérgio Buarque. Sérgio Buarque é um dos meus historiadores preferidos. E ele tem razão. Ele tem razão. E ele encomenda a João Cruz Costa, e não tinha nome melhor. Era professor de filosofia
na Universidade de São Paulo, e era um homem que tinha formação em história também, além de filosofia. E João Cruz Costa escreve esse catatal aqui, porque o livro é dessa grossura. Eu acho que é o primeiro grande volume de uma história crítica do Brasil. Só que ele faz, como ele é muito ligado a Silvio Romero, esse livro aqui, por incrível que pareça, não é sobre todo o pensamento brasileiro, ele é sobre o século XIX, basicamente. Ele divide o pensamento brasileiro em 3 grandes momentos. O que ele chama de pensamento católico, que ele dedica só à introdução. O segundo momento, que é o século XIX, e o terceiro momento, que é o século XX. E o século XX até os anos 50. Ora, qual é a vantagem de João Cruz Costa? Primeiro, que João Cruz Costa sistematiza um pensamento que Silvio Romero não sistematizou. Por exemplo, depois de Silvio Romero, se tinha já universidades com curso de filosofia, você tinha obras propriamente de filosofia, como a obra de Leonel Franca, por exemplo, né? Você tinha uma obra de filosofia para além do pensamento católico brasileiro, né? Você já tinha, quando Cruz Costa escreve, você já tinha aquilo que chamaríamos de graduação em filosofia, né? A época de Silvio Romero, você não tinha propriamente graduação em filosofia. A graduação em filosofia ela estava dentro do curso de teologia. No Brasil, até o século XIX, a filosofia era submetida à teologia. Então, no Brasil, durante muito tempo, a filosofia foi submetida, não é, à teologia. Ora, esse é um mérito extraordinário de João Cruz Costa, né? João Cruz Costa, ele percebe esse peso da herança estrangeira, né? Ele percebe uma certa falta de criatividade da nossa filosofia, ele se alia a Silvio Romero e a Machado de Assis na crítica a um pensamento muito marcado pela Europa, e, ao mesmo tempo, ele diz que não é possível uma filosofia brasileira enquanto tivermos um pensamento marcadamente colonizado. Ponto. Isso é uma tese, eu diria, é o núcleo central da afirmação de João Cruz Costa, né? Depois, esse texto de João Cruz Costa foi retomado nos anos 60 por um professor de filosofia já falecido da USP, chamado Bento Prado Júnior, que está nesse livro aqui. Bento Prado Júnior escreve um ensaio muito bom para dialogar com Cruz Costa, um ensaio intitulado O Problema da Filosofia no Brasil. Esse ensaio aqui, Problema da Filosofia no Brasil. Esse ensaio de Bento Prado Júnior, ele foi escrito em 1969, né? E ele tinha lido, era uma espécie de resenha do livro de João Cruz Costa, tá certo? E Bento Prado, ele pontua algumas coisas que é muito importante, porque Bento Prado já está nos anos 60 e num ponto em que a filosofia do Brasil já está quase que, eu diria, quase que consolidada, né? A filosofia no Brasil, ela, em 69, você já tinha pós-graduação em filosofia, né? Você já tinha, por exemplo, várias capitais do Brasil com graduação em filosofia, né? Já havia graduação em filosofia no Recife, Salvador, João Pessoa, Belém do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Porto Alegre. Então, você já tinha um curso de filosofia consolidado no Brasil. Claro que formava muito pouco. É verdade, formava muito pouco. O próprio Bento Prado se lamenta muito disso, formava muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, é melhor formar pouco do que formar nada, tá certo? Pelo menos, né? Ou é menos pior, né? Formar pouco do que não formar nada. Então, você tinha. E você já tinha algum mestrado, né? Então, isso, quando Bento Prado escreve, Bento Prado já percebe que esse horizonte já não era mais o horizonte de Machado de Assis, de Silvio Romero e de João Cruz Costa, né? Já era o horizonte ensaístico de Bento Prado Júnior. Então, eu diria que a pré-história da filosofia brasileira com Bento Prado Júnior dá um avanço significativo, porque Bento, ele nos dá uma espécie de régua e compasso, né, para retomarmos esse debate da filosofia no Brasil, né? E aqui, a partir de Bento Prado, nós podemos já fazer uma primeira síntese e tal, né? Que o que temos até aqui é uma filosofia no Brasil quase consolidada, nós já temos um debate sobre a história das ideias no Brasil, mas nós ainda não tínhamos uma filosofia brasileira. Esse debate da filosofia brasileira não tínhamos ainda. Veja, esse debate da filosofia brasileira não tínhamos ainda. Mas já tínhamos dado um avanço considerável, né? Já tínhamos entendido, digamos assim, para onde vai
o pensamento social brasileiro, né? Já tínhamos compreendido isso, já tínhamos compreendido a importância da relação entre filosofia e literatura, já tínhamos compreendido o papel da literatura brasileira na formação do pensamento social brasileiro, já tínhamos feito uma crítica ao pensamento católico. Repare o que tínhamos, era muita coisa mesmo. É muita coisa para um país muito marcado pela colonização, um país muito oligarca, um país muito excludente, né? Para você ter uma ideia, esse período todo, o número de analfabetos era mais da metade da população brasileira. Eu não vou fazer esse contexto aqui, né, esse contexto mais historiográfico e social, mas o contexto historiográfico e social do Brasil, quando chegamos ali nos anos 50, era ainda um contexto muito difícil. Contexto muito difícil. Olha, eu recomendo a vocês, paralelo a esse ofício de professor de filosofia, eu gosto muito, me identifico e trabalho com cinema, em particular o cinema brasileiro. Eu recomendo um filme, eu recomendaria para as pessoas que estão aqui, 3 filmes para você entender, digamos assim, esse contexto social brasileiro. O primeiro é o filme que fará nascer o cinema novo, chamado Rio 40 Graus. Na disciplina que eu vou criar aqui para a filosofia brasileira, na UFS, eu vou trabalhar com cinema também, vou trabalhar com literatura e cinema principalmente. No caso do cinema, eu vou trabalhar muito com o cinema novo, que é o cinema moderno brasileiro. E esse filme, Rio 40 Graus, os alunos terão que ver, ele é fundamental. Ele é dos anos 50, né? 1954. Depois, um outro filme que eu acho muito, muito importante é um pequeno documentário de Leon Risma chamado A Maioria Absoluta, né? E, obviamente, aquele que eu acho o filme mais importante do cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, assim, esses 3 filmes é uma espécie de porta de entrada para você entender o que é essa condição social do brasileiro e da brasileira. Porque são esses filmes que vão tocar numa ferida que, de modo geral, o cinema brasileiro não estava tocando. A literatura já tinha tocado. O cinema não. Que é a figura do pobre na construção social brasileira. E eu vou destacar aqui a figura do pobre na construção de um pensamento social, porque o curso de filosofia, o curso de filosofia no Brasil, ele não é apenas eurocêntrico ou eurocentrado, ele também é elitista, né? De um modo geral, os cursos de filosofia no Brasil hoje mudou um pouco, né? Mas eles são cursos muito contra os pobres, né? A filosofia no Brasil, por ter sido marcada muito por uma missão francesa, muito por um pensamento católico, muito por um pensamento eurocentrado, sempre tem um certo distanciamento com relação às camadas populares, né? É como se a figura do pobre não fosse digno de filosofia. Se a figura do pobre não é digna de filosofia, mais da metade do Brasil não é digno de filosofia, é isso. Eu acho isso tão grave, tão sério, né? Porque o curso de filosofia, ele foi se tornando um curso que tem uma presença de alunos oriundos da classe trabalhadora mesmo, oriundos das camadas populares, né? Eu sempre lembro aos alunos, às vezes parece que a gente esquece isso, a gente fica muito numa certa metafísica ocidental que perde o chão da história, né? Mas o chão da história existe, né? E eu acho fundamental que um pensamento brasileiro, ele tenha o chão da história brasileira. Para mim, isso é incontornável e não tem volta. Fecha parênteses, continua aqui essa jornada da pré-história da filosofia brasileira. Chegamos aqui a um ponto alto, que é os anos 50, né? Agora, haverá um texto, haverá um ensaio de um filósofo brasileiro que eu admiro muito, contemporâneo, vivo, militando ainda, que é a síntese de tudo que eu disse aqui. Chama-se Paulo Arantes. É um ensaio que, na minha disciplina, os alunos vão ler total. É um ensaio de umas 30 páginas. Paulo Arantes escreveu um ensaio intitulado Cruz Costa, Bento Prado Júnior e o Problema da Filosofia no Brasil. Uma digressão, esse ensaio aqui. Esse ensaio é simplesmente primoroso, né? Veja, se alguém encontrar em PDF, por favor, coloca aqui. É um dos mais importantes e impactantes ensaios sobre o pensamento brasileiro, na minha opinião, né? Repito o título. Cruz Costa, Bento Prado Júnior e o Problema da Filosofia no Brasil. Uma digressão, Paulo Arantes. Então, vejam a primeira frase do ensaio. Só vou ler uma frase.
destilar aqui o sabor. Paulo Arantes começa assim, a primeira frase do ensaio. No Brasil, a falta de assunto em filosofia é quase uma fatalidade. Razão a mais para transformá-la em problema. Não é uma questão de talento, mas de formação. Puta merda. Ó, eu sou marcado por essa frase. Eu quero trabalhar uma aula inteira essa frase de Paulo Arantes, que para mim ela é impressionante. Essa frase de Paulo Arantes, ela tem 3 coisas absolutamente fundamentais para entender o pensamento social brasileiro, né? Primeiro, a ideia de falta de assunto em filosofia, né? Por falta de assunto em filosofia, o nosso assunto vem à Europa, né? É consequência imediata, né? Sequência imediata. Parece que o assunto brasileiro não é assunto da filosofia. Se o assunto brasileiro não é assunto da filosofia, o nosso assunto é uma tradição eurocentrada, sem nenhum preconceito, por favor. O assunto é eurocentrado. Então, esse é um primeiro problema. Segundo, ele vai dizer que isso não deve ser aceito naturalmente. Isso não é natural. Até porque natural, minha gente, é uma mangueira da manga ou uma jaqueira da jaca. Isso não é natural. Então, nós devemos, segundo ponto, transformar isso em problema. A falta de assunto de filosofia não deve ser uma fatalidade, mas deve ser um problema. Tá, segundo. E terceiro, quando ele diz que não é uma questão de talento, né? Tem muito talento, inclusive desperdiçado no Brasil. Não é uma questão de talento, é uma questão de formação, com F maiúsculo. Aí, para mim, eu me rendo a Paulo Arantes, ele está coberto de razão. Não existe filosofia no Brasil sem passar pela formação. Para mim, a formação é a categoria-chave para entender o pensamento brasileiro mais fundo, né? E formação aqui não é apenas intelectual, não é apenas escolar, não é apenas banco de escola, não é apenas universidade. Formação aqui transcende o escolar. Formação aqui é no sentido que lhe deu o professor Antônio Cândido de Melo Souza, no livro chamado A Formação da Literatura Brasileira. É formação nesse sentido, é formação no mesmo sentido que deu Celso Furtado, formação do pensamento econômico brasileiro, formação do Brasil contemporâneo, Caio Prado Júnior. É formação no sentido que deu Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Antônio Cândido. É formação neste sentido, não é apenas uma questão escolar, é o pensamento social. Formação aqui é a articulação de uma totalidade de pensamento social. Para mim, absolutamente fundamental isso. É impressionante essa tese recuperada por Paulo Arantes. Paulo Arantes faz uma síntese disso. E eu acho fundamental. Por isso que esse texto vai ser um divisor de águas, né? Veja, eu vou começar com o Silvio Romero, vou passar por Machado de Assis, chego a João Cruz Costa, chego a Bento Prado Júnior, e Paulo Arantes é a síntese. Então, é a primeira grande síntese disso. Agora, veja, a filosofia brasileira, na sua pré-história, ela, obviamente, não vai encerrar aqui em Paulo Arantes. Eu vou citar, por exemplo, o IBF, o Instituto Brasileiro de Filosofia, fundado em 49, apesar de ser muito conservador, viu? O Instituto, o IBF, foi criado por Miguel Reale, que era um filósofo muito conservador, apoiou a ditadura militar, mas esse Instituto Brasileiro de Filosofia criou uma revista própria, o que é muito importante. A revista do IBF trouxe temas brasileiros para a filosofia e foi o primeiro a falar em seus congressos de uma filosofia brasileira. Foi o Instituto Brasileiro de Filosofia, o conservador Instituto Brasileiro de Filosofia. Agora, eu não vou ficar apenas no IBF, eu também vou recomendar aos alunos o ISEB. Eu não sei se as pessoas que estão aqui me acompanhando conhecem o ISEB, já viram falar dessa palavra, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado em 1954 no Rio de Janeiro, e que foi o ISEB que trouxe para a vida pública a palavra realidade nacional. Se o Instituto Brasileiro de Filosofia trouxe a filosofia brasileira, o ISEB trouxe a realidade nacional. Essas duas palavras, elas para mim vão ser importantes para compor esse tecido histórico do que é a filosofia do Brasil. Não é tanto a palavra filosofia brasileira como a palavra realidade nacional. A palavra realidade nacional, obrigatoriamente e dialeticamente, está dentro da ideia de filosofia brasileira. Ponto. Mas eu também não paro por aí, né? Você vai ter o CEFIB, que é o Centro de Estudo de Filosofia Brasileira, de Luiz Alberto Cerqueira, né, fundado em 97. Luiz Alberto Cerqueira vai escrever um livro muito importante. Ele é professor do Rio de Janeiro
escreveu um livro chamado Filosofia Brasileira, está aqui, ó. Outro livro que eu vou utilizar na minha disciplina é Filosofia Brasileira, Ontogênese da Consciência de Si. O Cerqueira, ele vai usar abertamente filosofia brasileira sem discussão nenhuma. Então, para ele, não é história das ideias do Brasil ou filosofia feita no Brasil. Para ele, é filosofia brasileira e ponto, e aí segue. É uma obra também importante, essa obra, viu? Eu também vou utilizá-la. E vou trabalhar com outros autores, que eu só vou citar aqui para a gente se encaminhar para o final, que Lima Vaz e a tradição mineira, muito importante essa tradição mineira, é essa tradição mineira que vai dar, para mim, hoje, contemporaneamente, o melhor livro de filosofia no Brasil foi escrito por um mineiro, chamado Ivan Domingues, esse livro aqui. Ivan Domingues escreveu o mais importante livro hoje, 2026, intitulado Filosofia no Brasil, Legado e Perspectiva, ensaio metafilosófico. Cara, esse livro é muito importante, meu gente. Esse livro é muito importante, viu? 530 páginas, uma obra suntuosa. Claro, eu não vou fazer os alunos ler tudo isso, mas eu vou ler pelo menos a primeira parte desse livro. Vai ser muito importante. É dessa tradição mineira que vem Lima Vaz. Mas também tem a Escola do Sul de Porto Alegre, que tem bons filósofos. Benedito Nunes, do Pará. Professor Benedito Nunes não pode ser esquecido. Benedito Nunes vai colaborar demais para uma filosofia brasileira. Eu sou fã de Benedito. Benedito, ele terá 2 méritos na filosofia brasileira. O primeiro, que é fundar uma estética a partir do Brasil. Cara, isso não é pouco. Isso não é pouco, meu amigo. Fundar uma estética a partir do Brasil e a ideia de filosofia da literatura. Para mim, toda vez que eu penso filosofia da literatura, eu penso Benedito Nunes, professor da Universidade Federal do Pará. Faz enorme falta. Morreu em 2011, faz uma falta enorme. Grande Benedito. Já esteve aqui na minha cidade, conheci pessoalmente. Figura gentil, cortês, educado e uma figura absolutamente genial. Não é? Cabe lembrar também a Escola Baiana e a Escola Recifense de Filosofia, a Escola de Recife do século XIX e a Escola Baiana dos anos 50. Cabe lembrar também o crescimento da pós-graduação, mestrado, doutorado, que se espalhou pelo Brasil, e principalmente a filosofia que se consolidou pós anos 90. E para terminar, as questões que eu acho centrais e que eu quero forçar os meus alunos a chegar nisso, que é o que eu chamo de os últimos 30 anos da filosofia no Brasil. E aí nós vamos ter uma filosofia brasileira. Por quê? Porque vamos ter uma filosofia pública para além das universidades, vamos ter filosofia em banca de jornal, filosofia em revista, fora das universidades, filosofia nos cafés, filosofia nas redes digitais, filosofia no YouTube, nas plataformas. Nós vamos ter uma filosofia que vai criticar o pensamento eurocentrado, e eu chamo a atenção para os livros de Marilena Chaui, Paulo Arantes, Lélia Gonzalez. Isso aqui, ó. Essa obra aqui, minha gente, para mim vai ser obrigatória. Eu não sei se vocês conhecem. Esse livro aqui, intitulado A Primavera para as Rosas Negras. Aqui está quase toda a obra de Lélia Gonzalez. É a primeira publicação que reúne quase toda a obra de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez não só foi uma filósofa, Lélia Gonzalez foi uma filósofa criadora no melhor sentido que diz Gilles Deleuze. Lélia Gonzalez, ela para mim, é uma das figuras mais importantes da filosofia contemporânea brasileira. Por isso que Lélia, eu vou ler 2 textos dela em sala. Todo mundo vai ter que ler. Tipo assim, leitura obrigatória, viu, camaradas? Ela tem um texto onde ela vai fazer essa discussão afro-latino, essa ligação África-América Latina-Brasil. Cara, é muito importante, né? Ela deu o nome de amefricanidade. Eu quero ampliar, Lélia, e entrar nessas amefricanidades, eu acho fundamental. Mas também acho importante Ailton Krenak. Sabe aquela coisa, Paulo Arantes e Marilena Chaui estão num diálogo importante ainda com a Europa, apesar de discutir cultura brasileira. Ailton Krenak, ele traz um debate ancestral que nós não tínhamos em filosofia, né? Não tínhamos. Então, não tem como não ler. Eu vou dedicar 20 horas do meu curso a ler Lélia Gonzalez, Ailton Krenak, Marilena Chaui, e Paulo Arantes. Eu acho fundamental isso. Eu acho fundamental o debate sobre raça, classe, gênero, é o que eu chamo de alteridades brasileiras. Eu vou chamar vai ser o capítulo final da disciplina chamado Alteridades Brasileiras.
né? Raça, classe e gênero, tal. Não é discutir como a América Latina chega nesse pensamento brasileiro, como o pensamento árabe-islâmico é muito importante. Nós vivemos nesse momento agora uma chegada de um pensamento árabe-islâmico com editoras traduzindo direto do árabe. Há uma editora em São Paulo chamada Tabla. Essa editora traduz direto do árabe, né? Texto de filosofia, literatura, cultura árabe, de primeiríssima qualidade. E a gente, veja bem, minha gente, a filosofia não pode, em hipótese alguma, não participar disso, tá certo? É isso, a minha ideia de curso de filosofia brasileira é essa ideia, é dessa forma que eu pretendo trabalhar, e é isso que eu queria dizer hoje e abrir aqui para a gente conversar, para ver perguntas, questões, acréscimos, ausências, presenças e etc. Bem, espero que tenha sido, pelo menos, tenha ficado um pouco nítido aqui, tá certo? Para vocês. É isso, Vinícius, não sei se tem... Aí é com você agora e com quem mais quiser. Estamos aí, viu? Agradeço demais a paciência. Meu caro, ligue seu microfone, está desligado. Boa tarde. Professor, a gente tem até as 6 horas aqui, não se preocupe se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa. Se alguém no chat quiser colocar alguma pergunta, fazer algum comentário, dizer qualquer assunto que possa enriquecer nossa conversa, fiquem à vontade. Ivan, pode falar. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, professor Romero. Muito obrigado pela aula. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer sobre o cenário atual da filosofia aqui no Brasil, mais especificamente essa questão da divulgação e do acesso do pessoal da direita, né, no cenário filosófico brasileiro, a ascensão, né, se é que eu posso usar essa expressão, de autores que se colocam como autores da direita, né, como, por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, que tem influenciado a política aqui no Brasil, principalmente nessa linha mais à direita, e o surgimento dessa vertente, tanto dentro do catolicismo, como também da filosofia de autores, resgatando autores ditos de direita, como, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, né, esses autores que estavam meio que esquecidos. Aí eu não sei se o professor já pensou sobre esse assunto, se haveria algum espaço para analisar criticamente essa onda que tomou conta do Brasil, né, nesses últimos anos, né? E como é que o professor enxerga pessoalmente essa questão? De antemão, eu já digo assim, eu vejo com certa preocupação, né? Mas o professor pode ficar à vontade. Ivan, veja bem, eu acho ótima a sua ideia. Eu não vou trabalhar, mas não coloquei no meu programa. Eu diria que tem razões pessoais. Agora, eu acho que você está coberto de razão. Veja, se quisermos entender a direita brasileira, o caminho é esse que você falou. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa sobre a extrema-direita católica no Brasil, nas redes digitais, e eu descobri que Olavo de Carvalho é um dos influenciadores. Para você ter uma ideia, eu tive que ler obras sobre Olavo de Carvalho e de Olavo de Carvalho. Inclusive, está aqui na minha mesa um livro dele sobre a cultura brasileira, né? Que, na verdade, foi aulas que ele deu no chamado COF. Eu concordo com você. Agora, veja, eu tenho uma hipótese para isso. Uma hipótese que eu chamo de paradoxo, né? Qual é o paradoxo? É o seguinte, para mim, a ascensão de Olavo de Carvalho e a volta a autores, principalmente como Mário Ferreira da Silva, se deu por conta de um certo elitismo da filosofia acadêmica, tá certo, Ivan? Com isso, eu estou me incluindo também. Eu faço parte dessa tradição que, de certa forma, se tornou um tantinho elitista em filosofia no Brasil. Veja, a filosofia acadêmica brasileira, ela se tornou muito francesa. Então, fazer filosofia no Brasil não é se preocupar com o público, é se preocupar com um pequeno grupo para sistematicamente trabalhar a história da filosofia. Então, ler o texto e tal. Olha, eu acho isso muito, muito complicado, sabe, Ivan? Eu acho complicado. E aí, sabe o que ocorreu? Ficou um vácuo público da filosofia. Ivan, quem ocupou esse vácuo? Olavo de Carvalho. A gente não tem que ter medo de dizer isso. Veja, eu não sou de direito, eu não tenho nenhuma simpatia pelo pensamento de Olavo de Carvalho. Agora, eu não posso subestimar Olavo de Carvalho. Olha, eu lamento que um setor da esquerda, e em particular da filosofia, subestimou Olavo de Carvalho. Foi uma pena, porque o subestimar Olavo de Carvalho lhe deu popularidade.
Eu já disse a algumas poucas pessoas, eu conheci pessoalmente o Olavo de Carvalho, quando ele não era famoso, inclusive. Eu o conheci em João Pessoa, em 1993. O Olavo de Carvalho estava lançando seu primeiro livro. Né? Eu não vou contar aqui como foi a história que eu conheci, mas conheci pessoalmente o Olavo e conversei com ele pessoalmente. Né? Ele não foi, na época ele não estava tão mal educado, eu acho. Né? Comigo ele foi muito educado, eu também com ele, eu estava terminando, eu estava entrando no mestrado e tinha terminado meu curso de filosofia. E ele foi dar uma palestra lá na universidade sobre astrologia. Não foi sobre filosofia. Olavo um pouco ia falar de filosofia nas universidades, né? Agora, ele falava mal, né? Durante a palestra, sempre falava mal de Marilyn Chauí, de Gerd Bonhai, de Leandro Conde. Ele odiava Leandro Conde, é uma coisa impressionante. Então, assim, eu não tenho simpatia pelo pensamento de Olavo, não. Agora, eu não desmereço ele, eu não subestimo ele. Olavo, ele cresceu num vácuo deixado pela história da filosofia brasileira. Ó, a filosofia brasileira, ela sempre foi muito academicista e elitista. A gente tem que fazer essa autocrítica. Eu faço essa autocrítica, porque eu fiz parte disto, né? A filosofia brasileira sempre foi muito elitista e muito autocentrada. Olavo, ele, entre aspas, popularizou um tipo de filosofia. Claro, criou um problema gravíssimo, porque Olavo, ele se tornou uma figura de extrema-direita, certo? Olavo se tornou uma figura de extrema-direita, próximo do perennialismo, próximo da extrema-direita católica. Ele foi munição para a extrema-direita católica. Agora, eu acho que Olavo tem que ser lido criticamente. Então, se eu usar, Ivan, Olavo de Carvalho, será criticamente. Agora, eu acho que a maneira como você falou aí, eu concordo plenamente com você. Veja que eu estou apenas realçando o que você disse. Porque eu fiz estudo sobre Olavo de Carvalho quando eu desenvolvi uma pesquisa sobre a extrema-direita católica no Brasil nas redes digitais. Né? E eu li um livro de um estudioso de Olavo. Existe uma figura, não sei se você sabe, Ivan, tem uma figura que ele escreveu um livro de quase 600 páginas sobre Olavo. Uma figura chamada Ronald Robinson. Se você tiver dúvida, coloque aí no Google. Ronald Robinson. Esse cara escreveu um livro chamado Conhecimento por Presença, uma introdução ao pensamento de Olavo de Carvalho, editora Vide Editorial. Essa editora só publica livro de direito, é uma editora sediada em Campinas. Eu trabalhei com o Olavo durante muito tempo, agora, sinceramente, não é um autor que eu queira me dedicar mais, sabe, Ivan? Eu estou... como a disciplina está começando no meu departamento, eu vou priorizar a pré-história da filosofia brasileira, eu vou trabalhar com os autores já relativamente consagrados, para chegar, eu quero terminar com Ailton Krenak, eu quero terminar a disciplina trabalhando junto com os alunos, Lélia Gonzalez e Ailton Krenak, e um pouco de Marilena Chauí e Paulo Arantes, porque eu não sei se vale a pena colocar o Olavo de Carvalho, entendeu, Ivan? Agora, veja bem, se um aluno fizer uma pergunta como essa que você fez, que é uma pergunta procedente, que é uma pergunta sincera, e é uma pergunta que corresponde à realidade desse país. Nós não podemos desconsiderar a extrema-direita viva nesse país. Eu vou responder. Agora, colocar no programa, eu acho que eu não vou colocar, não, Ivan. Eu acho que não vale a pena nesse momento, compreendeu? No mais, agradeço demais a sua questão, viu? Tamo junto, vamos dialogando aí. É isso, Vinícius. Vê se tem mais alguma questão. Luiz, pode ficar à vontade. Boa tarde, professor. Quero primeiramente parabenizar a aula, né? Muito boa aula. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento sobre uma pensadora portuguesa, que ela faz uma leitura interessante sobre literatura e filosofia, principalmente em língua portuguesa. Maria Helena Varela. Ela escreveu o Heterólogos em língua portuguesa. Olha, Pois não, pode falar, Luiz. Eu acho a leitura dela extremamente original e o modo como ela faz a leitura do logos periférico na língua portuguesa é de extrema importância, a meu ver, pelo menos. Eu queria saber se o senhor tem algumas considerações a falar sobre isso. Olha, eu teria só uma coisa. Veja, eu tenho um colega de departamento chamado Cícero Cunha Bezerra. Ele tem ligações com Portugal, estudou na Espanha e trabalha com filosofia e literatura. Eu trabalho junto com ele, mas ele mais que eu, para ser bem honesto. Cícero conhece a Varela, foi ele que me apresentou ela, porque ele organizou um pequeno colóquio sobre filosofia e literatura, né, o debate Brasil-Portugal, e ela foi central. Eu concordo plenamente com você. Agora, veja, por que eu não a coloquei no meu programa? Porque eu vou tentar ver se no segundo momento eu trabalho com essa questão, filosofia brasileira, estética brasileira, filosofia da arte no Brasil, filosofia da arte brasileira, e eu queria incluí-la
não é, para discutir sobre filosofia e literatura. Eu queria estabelecer uma relação entre ela e Benedito Nunes, entendeu, Luiz? Então, nesse primeiro, ela está fora. Não é por demérito, não. Muito pelo contrário, é o que você disse. Eu acho ela fundamental e sei que ela está sendo muito lida na tradição acadêmica portuguesa, né? Eu acho isso muito importante. É isso, Luiz. Mais alguma coisa? Fique à vontade, viu? Aproveitando o gancho, então, Pois não, pegando aqui uma pergunta do chat que uma colega falou, o pois não. formato da tua disciplina, essa disciplina que você daria, ela é 100% presencial ou ela também se daria híbrida para pessoas de outras instituições que poderiam assistir? Olha, a gente tem uma dificuldade, Luiz, eu não sei, a minha universidade tem problemas com a internet, cara. Para você ter uma ideia, internet, os alunos aqui, se tiver algum aluno aqui da Universidade Federal de Sergipe, sabe o que eu estou dizendo, é um problema, e eu tenho muita dificuldade com isso. Então, inicialmente, as nossas disciplinas são totalmente presenciais, né? Agora, não impede que, organizado, sei lá, pela Federação de Estudantes de Filosofia, ou algum interesse, a gente faça como eu fiz agora, online. Mas os nossos cursos aqui, tá, na minha universidade, são presenciais, né? E eu lamento ter que dizer, por conta de dificuldades também técnicas e tal. Mas eu não tenho nada contra a ideia de disciplinas que contemplem também experiência online, sabe? A gente não pode ter disciplina 100% online, o reitor proibiu, temos portaria contrária. Agora, eu acho que híbrido pode, ou você fazer minicurso, né, de extensão, né, para isso. Porque Seria inicialmente é voltado para... Nós ainda, Luiz, eu não sei se você estava quando eu falei, nós estamos mudando o currículo, essa disciplina vai entrar no currículo agora esse ano, a gente está lutando para ela entrar esse ano, né? Chama-se ou História da Filosofia no Brasil ou Filosofia Brasileira, né? Vai ser uma das disciplinas novas do nosso currículo. Nós teremos outra sobre filosofia latino-americana e uma chamada Filosofias da Alteridade, que aí vai trabalhar raça, classe e gênero. Então, nós vamos ter 3 novas disciplinas para trabalhar o debate contemporâneo brasileiro latino-americano. É isso, Luiz. Valeu demais e Eu agradeço a pessoa do chat que perguntou. não sei Valeu como demais. que funciona na Pois instituição do senhor, por exemplo, na minha eles não permitem. Gravar sim, online, sei. tipo, gravar a aula e postar no YouTube não seria possível também? Pois aí é uma alternativa interessante. A sua universidade é qual, Luiz, por favor? A minha é Unespar do Paraná, No Paraná. estadual do Correto. Paraná, Campus União Tá da certo. Vitória. Aqui nós No Paraná. não permitem Tranquilo. gravar a aula. Tem professor que É, permite, mas é raro. Porque é o seguinte, a questão também é política, né? Essa discussão ela veio durante a pandemia e como estava muito crescente um certo bolsonarismo, houve uma reação à ideia de gravar aula, tal. Eu entendi o argumento dos meus colegas. A gente gravava aula para ficar temporariamente por conta da pandemia, depois paramos de gravar, de fato é verdade. Mas a ideia de gravar aula e colocar no YouTube, eu sou plenamente a favor. Olha, eu sou plenamente a favor do uso do YouTube, eu faço uso do meu Instagram, eu uso meu Instagram para dar curso, palestra, divulgar livro. O meu Instagram é unicamente para formação político-social. É basicamente isso que eu uso meu Instagram. Então, eu uso muito, sabe, para pequenas lives de 40, 50 minutos e tal, e sou plenamente a favor de curso colocar no YouTube, até porque eu me beneficio de outros colegas. Não é? Eu hoje não consigo dar aula, Luiz, sem, assim, qualquer aula que eu vou dar, eu passo pelo YouTube para ver se tem algo semelhante, alguma bibliografia nova, alguém falando algo que eu não conheço, isso para mim é fundamental, sabe? Então, a ideia de gravar e colocar no YouTube eu acho importante. É isso. Professor, Pois não, uma dúvida que pois surgiu não, Vinícius. aqui durante a sua apresentação, né? Você citou o Cruz Costa, certo? Sim, certo. O Filosofia no Brasil, né? Eu História, lembro, contribuição à história das ideias no Brasil. eu lembro de já ter estudando na filosofia brasileira, eu lembro que ele citou uma frase nesse livro que é: no Brasil não tem filósofos, tem filosofantes, certo? É, 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 Acho que o senhor pode discorrer um é, pouquinho sobre essa frase? é. Exatamente. Veja, Cruz Costa, eu vou usar ele e vou contextualizar para os alunos. Cruz Costa dizia que não era possível filosofia brasileira. Cruz Costa faz parte de uma tradição de professores de filosofia que não acreditam em filosofia brasileira, porque ele dizia que as nossas condições de fazer filosofia no Brasil, no máximo, dariam um filosofante. O que é um filosofante? Para ele é uma espécie de... É uma figura que faz filosofia rasa. Filosofante é um termo pejorativo, tá certo, Vinícius?
Já saiba disso. Filosofante, para um pensador paulista, quando ele chama de filosofante, já sabe que é uma filosofia um tantinho rasa, um tantinho panfletária, um tantinho jornalística e com pouco aprofundamento, né? Cruz Costa dizia, filosofia brasileira é um tanto isso, né? No máximo, o que a gente pode fazer é uma modesta filosofia acadêmica, dizia Cruz Costa. E olha que ele escreveu um catatal de mais de 500 páginas para dizer isso. Faz sentido quando ele escreveu isso. Nos anos 50 fazia todo sentido. Você basicamente não tinha pós-graduação, as graduações eram limitadas, nós dependíamos muito de manuais. Por exemplo, Cruz Costa faz uma crítica, né, à dependência dos manuais, coisa que Silvio Romero também já o fazia, né? Tal. Então, é nesse sentido que Cruz Costa usa esse termo que você tão bem chamou a atenção aí de filosofante. É isso. Muito obrigado, professor. Mais alguém deseja incluir alguma pauta, alguma pergunta? Professor, puxando o gancho aqui, Pois não, Luiz? você citou Ivan Domingues, né? Sim, citei. Está aqui na minha mesa. Pô, Adoro esse livro. se eu não me engano, é ele que fala sobre uma ausência de filosofia antes do século XIX no Brasil. Exatamente. É. Por que ele fala isso? Ele é a mesma coisa de Silvio Romero. Mesma coisa de Silvio Romero. Todos eles, Ivan Domingues, Paulo Arantes, Cruz Costa, Bento Prado Júnior, beberam em Silvio Romero. Silvio Romero, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, né, a obra filosófica dele, da editora José Olímpio, é ele que vai dizer. Esse livro de Silvio Romero, ele tem duas grandes partes. A primeira parte, ele faz um recenseamento daquelas pessoas que escreveram filosofia no Brasil a partir do século XVI, né? Ele faz um recenseamento, quem é, fulano, geralmente eram padres, na sua maioria padres, e na sua maioria formados em Portugal, e o que é que vai dizer Silvio Romero? Vai dizer, olha, veja bem, propriamente filosofia nós não temos, o que nós temos é um pensamento católico, o que nós temos são comentadores, então, comentadores geralmente de Tomás de Aquino, né, ou comentadores de literatura. É Silvio Romero que vai dizer. Ivan Domingues retoma isso. Não é? Inclusive, está no primeiro capítulo desse livro, que eu acho uma obra, esse aqui, ó, esse que eu mostrei, mostra de novo aqui, esse livro aqui, que eu acho, viu, Luiz, um dos mais importantes livros de história da filosofia no Brasil, porque é um livro de fôlego. Ele não é um livro meramente de história da filosofia no Brasil. Ele é um livro que trabalha, inclusive, conceitos, né? Por isso que eu acho muito importante o trabalho de Ivan Domingues. Então, por que na segunda metade do século XIX? Porque a partir da segunda metade do século XIX, se começa propriamente a fazer uma certa filosofia autônoma em relação ao pensamento católico, né, em relação ao pensamento cristão, começa-se a trabalhar de maneira mais sistemática os filósofos europeus, não mais a partir de manuais, começa a entrar no Brasil uma espécie de cultura monográfica, Luiz, é muito importante. O que é uma cultura monográfica em filosofia? Você comenta determinada obra do filósofo ou determinado tema. Por exemplo, na segunda metade do século XIX que entraram no Brasil os primeiros grandes comentários a Kant, por exemplo. E não sei se você sabe, Tobias Barreto é pioneiro nisso. Tobias Barreto é um dos pioneiros em comentar Kant no Brasil e o pensamento alemão. Não é? Na segunda metade do século XIX que esses trabalhos monográficos trarão temas como, por exemplo, racionalismo, temas como, por exemplo, empirismo, não é? Entrarão na filosofia no Brasil e, consequentemente, darão, digamos assim, uma maior sistematicidade e uma maior plasticidade ao pensamento filosófico. Então, eu concordo com o Ivan Domingues. Isso, de fato, ocorreu. Não é? Por isso que o século XIX, para nós da filosofia, ele é fundamental. Agora, Antônio Cândido vai dizer que também é importante para a literatura. Como eu sei que Ivan Domingues também é um leitor de Antônio Cândido, eu diria que Ivan Domingues casa muito bem Silvio Romero com Antônio Cândido, e é uma das forças desse livro, né, que eu recomendo demais, o livro do professor Ivan Domingues, que é professor aposentado da UFMG. É isso, Luiz. Ivan, pode ficar à vontade. Professor, só mais uma pergunta. Lendo alguma coisa sobre o desenvolvimento da filosofia latino-americana, especialmente aqui no Brasil, né? Principalmente Sim. ali nos anos 70, anos Sim. 80, com a chegada dos escritos de Dussel, quando Sim. começaram a traduzir os primeiros textos de Dussel para o português, né? O que se fala é que havia muita resistência da parte da academia filosófica aqui no Brasil, de vários professores de filosofia,
por entender que a filosofia de Dussel era um tipo de teologia travestida de filosofia. Existia esse tipo de crítica, né? Eu acho, Quem fala, inclusive... não, eu não estou dizendo que eu concordo, não, mas é o que falava, sabe? Eu sei. Euclides Mansi escreve alguns artigos fazendo essa crítica, né? Dessa resistência que a filosofia latino-americana sofreu aqui no Brasil. A minha pergunta é sobre hoje, sobre o atual cenário. Dado que naquela época, 70, anos 80, até meados dos anos 90, existia uma certa resistência. Tanto é que muitos pesquisadores que faziam uma dissertação de mestrado sobre o assunto de filosofia latino-americana, quando chegava no doutorado, às vezes, por uma questão de aceitação, mudava o tema de pesquisa, ia para outro campo de pesquisa, né? Mudava, como acontece, por exemplo, com Jesus Eurico Miranda, né? Regina, né? Que muda, né? Ele trabalha Dussel, justamente naquela questão do debate, quer dizer, Dussel não, ele discute aquela questão lá entre Leopoldo Zé e o Augusto Salazar Bondy, né? Se existe ou não a filosofia latino-americana. Mas depois, no doutorado, ele muda para Descartes. A minha pergunta é, atualmente, o cenário atual, como que está essa receptividade para quem deseja pesquisar sobre filosofia latino-americana no doutorado, por exemplo? Na UFES, o senhor poderia falar um pouquinho como que está esse cenário? Eu estou falando isso porque é um projeto pessoal meu, e por essa linha, né? Mas eu não sei como que está o cenário atual. Olha, mudou muito, mas mudou muito, né? Eu concordo com você, eu acho que foi um erro, inclusive, eu já disse publicamente, né? A recepção de Dussel, e vou ser muito sincero também, vou apontar culpados aqui, né? Um dos culpados está o pessoal da filosofia da USP, né? Que sempre destilou um preconceito horroroso contra Dussel. É uma pena, eu acho um erro primário, é uma mistura de erro com preconceito. Tá? Olha, Dussel é um pensador, para mim é o maior pensador latino-americano. Né? E digo maior, não no sentido de ter publicado muito, porque ele publicou muito. Ele não só é maior no sentido plural, ele é maior no sentido da qualidade do trabalho. Primeiro, Dussel tem uma ligação com a Europa que poucos pensadores brasileiros têm. Não só de ter morado na Europa, estudado na Europa, ter sido aluno do Porriquet, etc. Dussel teve contato com o melhor que tinha do pensamento filosófico nos anos 60 na Europa. Casou-se com um alemão, aprendeu alemão, trabalhou, cotejou com os textos em alemão. Dussel tem trabalhos sobre pensadores europeus extraordinários. Por exemplo, Dussel tem curso sobre Marx, que é um dos melhores. Marx é um pensador europeu. Ou por exemplo, sobre Porriquet, ou todo o trabalho que ele tem sobre a fenomenologia europeia, etc. Agora, Dussel, ele se torna um pensador autenticamente latino-americano quando ele se debruça sobre a história latino-americana, a cultura latino-americana e a teologia latino-americana. Porque Dussel, ele tem 3 formações, Ivan. Ele tem formação em filosofia, ele tem formação em teologia e ele tem formação em história. Ele tem um doutorado em história, em que ele estudou, por exemplo, o pensamento católico do século XVI e XVII. Né? Ele tem estudos sobre Bartolomé de Las Casas e tal. Ele criou o CEILA, que é um centro de estudos de história da Igreja da América Latina. Agora, Dussel, na verdade, sempre foi um filósofo de ofício. Né? Na Argentina, ele era filósofo. Quando ele sai da Argentina, vai para o México. Ele vai trabalhar no Colégio de Filosofia, depois na UNAM, como filósofo. Né? Quando ele faleceu, o presidente da ANPOF era um professor do Recife. Esse professor me mandou uma mensagem pedindo que eu fizesse uma espécie de necrológio dele. Aí, lá deve estar no site da ANPOF. Foi eu que escrevi, tá? Com muito prazer. Né? Eu fiz um roteiro sobre Dussel, inclusive ironizando com o Brasil, porque o presidente da ANPOF me pediu para fazer uma espécie de necrológio de Dussel. Eu fiz com muito prazer e dizendo que aquilo era importante para a filosofia do Brasil. Foi de propósito, uma ironia que eu fiz, inclusive. Então, assim, eu acho que hoje mudou muito. Eu tive a honra de estudar com o primeiro professor que fez uma tese de doutorado sobre Dussel no Brasil. É um professor de João Pessoa, chamado Antônio Rufino Vieira. Rufino Vieira fez uma tese, ainda nos anos 80, sobre Dussel, no Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Sotério Caio. Então, assim, eu acho que em vários lugares do Brasil tem. Olha, para você ter uma ideia, tem um professor na Bahia, chamado Luciano Santos. Luciano trabalha no Departamento de Filosofia da UNEB, orienta nessa área. Luciano foi orientando de Dussel, fez curso com Dussel, morou no México. Eu posso depois lhe passar o contato de Luciano. Você pega meu contato no Zap, e pelo Zap eu lhe passo o contato de Luciano. Luciano vai lhe orientar também, onde no Brasil fazer uma tese sobre Dussel, ou em Salvador. Você está onde, Ivan? Professor, atualmente eu moro em Penedo, aqui na região do Baixo São Francisco. Não, está perto, está muito perto. E a minha dissertação foi sobre Dussel, né? Eu fiz na UFPE. Está perto. Quem lhe orientou lá na UFPE?
Junô? Lá foi o professor Sérgio Vieira, que já se aposentou, né? Mas um dos professores foi o professor Junô, que também Junô. estava ali É. ajudando, né? Junô eu conheço, eu estudei no Recife, eu fiz Uhum. teologia lá no ITA, Junô era do ITA. Junô tinha sido salesiano, eu lembro de Junô. Então, veja, mas tem também Calrens na Católica. O Recife sempre foi um bom centro para Dulce, inclusive Dulce visitou o Recife nos anos 80, né? Agora, Luciano Santos é uma figura importante, olha. Ana Santos falou dele aí. Luciano, da UNEB, eu vou lhe passar o contato dele, Ivan, porque ele vai lhe ajudar muito. Luciano, hoje, para mim, no Nordeste, é quem mais saca de Henrique Dulce. E tem a honra de dizer que é meu amigo, uma figura, além de ser uma figura maravilhosa, assim, pessoalmente falando. Tá bom, Ivan? É Maravilha, isso. professor. Valeu Obrigado. demais. Tranquilo. Diga aí, Vinícius. Tamo junto. Valeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Luiz Henrique Santos. Professor, já querendo puxar, o colega ali falou sobre onde no Brasil Pois não. tem um lugar para estudar sobre Dussel. Eu queria saber quais polos no Brasil têm uma forte tendência a estudo da filosofia brasileira mesmo, um aprofundamento maior. Pois é um problema, porque eu não conheço especificamente, eu conheço assim, olha, Isso professores. somente FAGE e FMG, né? Não, você está falando a FAGE, né? A FAGE dos jesuítas e a UFMG, correto? É isso? Isso. Hoje, veja bem, o problema é que os dois professores que se dedicavam à filosofia brasileira se aposentaram, que é o Paulo Margutti e o Ivan Domingues. Mas eu acredito que eles deixaram escola lá. Então, à época, Paulo Margutti e Ivan Domingues, eles estavam trabalhando bem o pensamento brasileiro e era uma referência. Eu não sei quem eles orientaram, mas sei que eles faziam trabalho. O pessoal da FAGE há muito tempo. O pessoal, veja bem, sempre teve uma boa tradição Porto Alegre, a PUC de Porto Alegre, a Unicinos de São Leopoldo, ela tem uma tradição de publicação sobre filosofia brasileira e latino-americana muito boa, não é? Foi citado aqui o Euclides, mas quem foi que citou o Euclides comentando Dulce? Acho que foi o Ivan. Ele também tem estudos nessa linha, eu acredito que ele está em Curitiba, isso, acho que é em Curitiba, né? Então, você tem, agora, veja bem, uma universidade que tenha um programa voltado para a filosofia brasileira, eu não conheço, viu, Luiz? Eu não conheço. Eu conheço professores que orientam na área, não temas. Agora, basicamente, um programa que tem uma linha filosofia brasileira, eu não conheço. Gostaria que tivesse, inclusive, mas é isso. Certo. Ronaldo Manuel tem uma pergunta agora, professor. Ou não, Ronaldo? Boa noite, né? É um prazer estar aqui ouvindo falar Boa de noite, filosofia. Ronaldo. Professor, parabéns pela sua apresentação, na sua aula foi Obrigado. excelente. Inclusive, vai engrandecer meu trabalho. Eu estou graduando em filosofia da UFS, né? Estou no clima TCC, e quando falou de Paulo Margutti, aí eu me senti, né, na necessidade de falar, porque, inclusive, vai ser um dos autores que eu vou usar no meu Certo. trabalho. Você está em Feira de Santana, é isso? Uma cidade perto de Feira, Santo Estevão. Claro, tranquilo. Eu vou trabalhar um autor que não é da filosofia especificamente, quer dizer, foi um filósofo que é o Lamarck, né, quando ele traz a ideia de evolução. Claro. E aí eu vou usar o Paulo Margutti como uma fonte para poder embasar o meu trabalho. E aí eu coloco a filosofia como uso e desuso, né, como o senhor mesmo falou. Desde quando a filosofia entra no Brasil, ela entra não como uma filosofia, ela entra como uma ferramenta, né, usada pelos europeus para dominar os povos aqui e também educar ou fortalecer a ideia europeia dentro das nossas terras aqui brasileiras, e trazer isso para esses povos. E no decorrer dessa história, né, a filosofia ela teve sempre na mão da elite, né, na maioria das vezes, sempre na mão da elite, que não possibilitou onde a massa, onde a população viesse traçando um pensamento filosófico, digamos assim, onde eles pudessem fazer uso da filosofia realmente e pensar sobre o que vinha ocorrendo no país. Eles só eram impostos o que tinha como lei, justiça e ordem, né, para esses povos. E aí ficou muito difícil das pessoas se libertarem disso, até pela história de escravização que a gente passou, né, várias histórias de escravização, mudanças políticas, até chegar aos dias atuais. E como o senhor falou, nos últimos 30 anos que a gente começa a se discutir uma filosofia no Brasil, mesmo assim, o Estado ainda
ele consegue frear que essa filosofia ela seja amplamente divulgada para a massa, né? Dentro das escolas, né? Através da escola pública mesmo, que é onde vai levar para todos os cantos da cidade, para as marginais da sociedade, e a gente fica muito restrito, a filosofia ainda pertencer à elite. Mesmo a gente querendo fazer essa divulgação, como o senhor falou, no YouTube, através de aulas, em revistas e tudo, ainda é muito restrito, porque ainda quando a gente fala em filosofia no meio da sociedade, a filosofia, o que é isso, né? Para que serve? Ainda existe muito isso. E aí isso dificulta a gente ter um pensamento filosófico realmente brasileiro. Não que a gente não tenha, a gente tem sim um pensamento filosófico brasileiro, né? Ainda a Europa, o pensamento europeu ainda não quer que a gente tenha essa autonomia, né? De se fazer uma filosofia brasileira. Ainda existe, inclusive dentro das universidades, lá na UFS, a gente teve 2 disciplinas que foi tirada do currículo, que foi justamente uma filosofia brasileira e filosofia afrocentrada, né, falando sobre África no Brasil, e aí a gente teve essas 2 disciplinas retiradas do currículo. Paulo Margutti, eu acho que ele também fala em uma entrevista sobre isso, que houve essa disciplina também lá na UFMG, e foi retirada do currículo, né, e a gente tem que estar buscando meios de manipular o sistema para poder levar a filosofia de fato para os estudantes, né? Então, esse trabalho aqui que está acontecendo hoje, né? Essa aula e essa aula que está acontecendo hoje é um trabalho de disseminação da filosofia, é importante, é uma maneira de uso, né? Mas nós, como a galera do EFIO e a galera das várias instituições, dos vários grupos filosóficos brasileiros buscando a filosofia de fato nas escolas, né, com sua autonomia filosófica, que a gente parece não ter uma autonomia filosófica nas escolas, e feita realmente por filósofos, que é uma das dificuldades maiores que a gente tem, né, de estar discutindo realmente com outros filósofos, até dentro das escolas. Porque, às vezes, quando a gente vai como estudante, como estagiário, a gente chega lá e encontra um professor que não é da área de filosofia, que já neutraliza o nosso trabalho como filósofo lá, é uma discussão, levar temas transversais, aí você vem com a ideia de temas transversais, fugindo da filosofia, né? Não estou dizendo que as pessoas não podem usar os artifícios para falar sobre filosofia, mas eles buscam outras maneiras de falar filosofia que, quando a gente vai discutir, não é realmente filosofia, no meu ponto de vista, né? E a gente foge do teor filosófico, de despertar no aluno, até em nós mesmos, um pensamento filosófico, questões filosóficas de fato, né? E a gente tem esse impacto. Para terminar aqui, para não alongar, eu quero engrandecer o seu trabalho, né? Eu engrandeço o seu trabalho, parabéns, né? Vou ler mais sobre esse seu trabalho, esses autores que o senhor indicou, mas a gente precisa, né, um movimento filosófico que está sendo criado, mas que fortaleça, para ir contra o Estado, né, que é ele que está neutralizando, né, o ensinamento da filosofia no currículo educacional, colocando, tirando, tira, retira, e cria temas transversais, disciplinas que podem ser filosóficas, mas não são, e fazendo com que a filosofia ela fique ofuscada no meio do ensino, né, e não é isso que a gente quer buscar o brilho da filosofia dentro das escolas, né? Que ela seja uma disciplina respeitada, feita realmente por filósofos, né? Que onde as discussões sejam realmente filosóficas, não ideias transversais que perde a essência da filosofia. Né? Perfeito. Ronaldo, olha, veja bem, primeiro, quando vem com essa história de tema transversal, esvazia a filosofia, por isso que eu sou contra. Exatamente. Tem que ter a disciplina, foi o que eu disse no meu departamento. Tem nada de transversal, tem que ter filosofia no Brasil, filosofia brasileira, tem que ter filosofia latino-americana, tem que ter filosofia africana. Não pode não ter filosofia africana nos currículos. Veja, não se trata de concordar ou discordar, se trata de ter pela importância dela para a formação do alunado. Né? Nós temos uma África dentro de nós por uma razão fundamental, 350 anos de escravidão negra. Eu acho que muito da situação da filosofia nesse país diz respeito à escravidão que esse país teve, viu, Ronaldo? Não dá, eu não desvinculo, não é, a história do pensamento social brasileiro da escravidão negra nesse país. Ela foi uma marca fundamental. Veja, quase 350 anos de escravidão negra. Nós temos mais tempo de escravidão negra do que de república ou de democracia. Então, eu acho a primeira coisa. Segundo é que eu concordo com você, é preciso mesmo uma luta para mudar os currículos ou para manter filosofia brasileira, filosofia latino-americana, filosofia africana, eu acrescento o árabe islâmico, eu acrescento, importantíssimo, filosofia e relações de gênero também, nem que seja como optativa, mas que tenha, né? Eu acho que há uma presença grande das mulheres na filosofia, esse debate, ele tem uma qualidade contemporânea, eu acho que
é um mérito da filosofia ter dentro dela essas experiências. Filosofia e relação de gênero, filosofia africana, pensamento árabe-islâmico, filosofia brasileira, filosofia latino-americana. Eu acho que são 5 conteúdos de altíssima importância para a formação, não é, juvenil dos cursos de filosofia no Brasil. No mais, Luciano, Ronaldo, muito obrigado. Espero que você termine seu trabalho tranquilo, viu? Bom trabalho aí com o Lamarck e o evolucionismo e o impacto no Brasil, porque, de fato, teve um certo evolucionismo no Brasil. Eu acho que dá para discutir um pouco a recepção da ciência no Brasil a partir da filosofia, viu, Ronaldo? Espero que dê certo seu trabalho, meu velho. Valeu, boa sorte. É isso, Vinícius. Maria, quer dar uma também, que tem uma fala. Boa noite a todos, boa noite, professor. Dizer da satisfação de ouvi-lo, né, sobretudo com essa importante temática. Eu queria só sugerir, se for possível, que o senhor, lá no seu Instagram, se o senhor podia fazer uma postagem simples com essa listagem de todos os autores, filmes, etc., para que a gente possa, né, eu anotei aqui, né, fui anotando, mas passou um ou outro, e aí, se possível, né, mesmo que seja uma publicação simples, uma listagem sobre a aula, ou disponibilizar de outra maneira que seja interessante, ou se quem tem interesse direto pode mandar um e-mail para o senhor, e aí receber isso de forma mais direcionada. Agradeço demais, viu? Perfeito, Maria Lijânia. Eu tenho a bibliografia, toda ela que eu vou utilizar, né? Posso sim fazer isso, o roteiro também, porque quando eu entro em sala de aula, para mim é uma obrigação. Eu entrego em mãos a cada aluno o programa frente e verso, né, com o título da disciplina, os objetivos, o conteúdo e a bibliografia. E acrescento alguns filmes, né? Porque hoje eu não sei trabalhar sem cinema. E como eu vou trabalhar com filosofia brasileira, eu vou trabalhar com o cinema brasileiro moderno também. Então, eu faço esse tipo de programa, né, para os alunos. Eu acho importante, porque os alunos se orientam, a partir dali procuram o que mais lhe interessa. É claro que eu cito mais coisa do que vou usar, né? Eu cito muito mais coisa do que vou usar. Eu não... Mas, assim, o aluno fica à vontade. O que eu vou usar é orientado, né? Para orientar a disciplina, para as avaliações e tal. E tem aquilo que é o a mais que o aluno pode procurar pesquisar, se ele decidir fazer uma monografia sobre, um mestrado sobre, um doutorado sobre, né, ajuda, tá bom? Mas é isso, eu acho que é importante, tal, essa bibliografia, esse roteiro e obviamente, os filmes, tá bom, minha gente? É isso. Valeu, Maria Alexandre. Bom trabalho também. Certo, acho que, professor, acho que todos já fizeram as suas perguntas. Acho que se o senhor quiser dar sua última palavra, a gente conseguiu perceber que ao longo desse minicurso, a gente discute filosofia há muito tempo, né? E sempre tem esse debate. Mas, trazendo para os dias de hoje, acho que já para o senhor dar a sua última palavra, a sua palavra final, como é que o senhor vê esses novos horizontes da ou para a filosofia no Brasil e essas novas perspectivas, né? Como que o senhor vê esses novos ares da filosofia para o futuro? Olha, eu torço muito pela Federação Nacional de Estudantes de Filosofia para que eles estejam, digamos assim, na vanguarda de mudanças de currículo. Eu acho que deveria ser, claro, isso não pode ser a única meta de uma federação de estudantes de filosofia, mas deveria ser uma meta importante, né? A mudança de currículo das nossas graduações e licenciaturas para inclusão de disciplinas que tenham esse caráter de alteridade, né? A filosofia do Brasil, filosofia latino-americana, filosofia africana, filosofia de relação de gênero, etc. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, ajuda na formação dos estudantes. Eu acho que ajuda não só na formação intelectual, mas também na formação da consciência dos estudantes. E eu acho que é uma perspectiva cidadã, minha gente. Cidadã. Veja, um país que tem o índice de feminicídio que tem diariamente, né? O assassinato, assédio, estupro, perseguição a mulheres, diariamente nesse país. Eu acho que é importante que tenha uma disciplina que, pelo menos, paute essas relações, né? E eu diria, eu acrescento mais, é uma pauta também de combate ao crescimento da extrema-direita, que vê em relações de gênero e ideologia de gênero. Ora, filosofia trabalha com relações de gênero, ideologia de gênero não existe. Para mim é uma cortina de fumaça criada pela extrema-direita. O que eu sei é uma coisa chamada relações de gênero, né? Isso sociologicamente é comprovado, academicamente é viável. E eu acho que deve ter uma disciplina relativa a esse tema. Então, eu vejo isso, sabe, Vinícius, como muito importante para os estudantes. Porque isso ajuda, porque, olha, eu sou bem sincero também. Se esperar de professor, não vai. Eu não tenho dúvida. A parte mais conservadora da universidade chama-se professor. Eu diria,
Aí o velho Marx é uma boa explicação ainda, né? É uma condição de classe, né? É uma condição de vida do professor. Então, há uma tendência. Eu não estou dizendo que todos os professores são conservadores, não. Não estou dizendo isso, até porque não tenho prova disso. Mas o que eu estou dizendo é que há uma certa hegemonia de um pensamento conservador universitário que é liderado pelos professores. Então, os estudantes, de um modo geral, são mais críticos, mais questionadores, porque eles sentem na pele as consequências desse conservadorismo. Por isso que eu acho importante esse trabalho dos estudantes, da federação, né? Espero, o encontro vai ser em Aracaju, inclusive, né? O encontro nacional, né? Esse ano, deverá ser em Aracaju, acho que é dezembro, né? Então, que bom, né? E que façam um bom trabalho. Agradeço demais a todas as pessoas que passaram por aqui e sigamos em frente. Mas eu acho que Maria tem uma pergunta aí. Sim, Maria, Rapidamente, professor, só um outro ponto que o senhor, lá no início da sua fala, colocou sobre a presença das mulheres também, né? Como referências na filosofia, que a gente percebe que ainda são muito minorizadas, não que sejam minoria, né? Mas são minorizadas, e, curiosamente, na minha universidade, veja, de todo o corpo docente, nós temos uma única professora. Entre muito, acho que 10 ou mais, né, professores, obviamente que isso não é algo, não estou negativando, né? Mas é uma coisa que a gente observa e que ainda é minoria, talvez nos corpos docentes e também na questão das referências. Elas são muito minorizadas e relegadas, deixadas ali, né, em segundo plano, digamos. Obrigada. Maria, olha, veja bem, na minha universidade nós somos 20 professores, 2 mulheres e 18 homens. Não é tão diferente da sua, viu? Veja, por que isso? Tem um GT, Maria, um GT da Ampof, chamado Mulheres e Filosofia, né? Eu acho importante, esse GT, ele nasceu em 2016, na Ampof, que ocorreu em Aracaju. Se descobriu o óbvio, né? Na graduação tem um pouco mais de mulheres, no mestrado vai diminuindo, no doutorado diminui mais ainda. Significa dizer, como os concursos geralmente são para doutores e doutoras, o que é que ocorre? Como tem menos mulher, tem menos possibilidade de mulher entrar, entende? Então, assim, primeiro é um problema de formação, depois é um problema mesmo de ser um curso muito masculinizado, né? Então, assim, é um conjunto de problemas que formam essa situação, né, da presença das mulheres na docência em filosofia. Agora, no começo eu estava dizendo que é a falta de mulheres mesmo nos cursos de filosofia. A presença masculina desde o século XVI é muito maior. As mulheres começarão a aparecer na filosofia no século XX, né? No Brasil e na América Latina. Mas agradeço, Maria, é importante isso. Vinícius, é isso. Então, mais Tudo agradeço certo, a todos e todas, viu? Valeu demais. Professor Romero, muito obrigado por essa Valeu. aula. Muito obrigado por compartilhar com a gente seus estudos. Tranquilo. Quero agradecer também a cada um de vocês que nos acompanham até aqui, participando do nosso minicurso. Quero avisar que o nosso minicurso vai estar gravado e vai ser disponibilizado no YouTube, Ótimo. do Fenefil, e também, acho que com certeza, no perfil do Fenefil. Vocês podem ficar atentos. Maravilha. Só um último adendo. Quem ainda não assinou na lista de presença, por favor, o link está aqui no chat. Assinam e botem, por favor, suas instituições. Desde já, muito obrigado a todos, professor. Um grande abraço. Valeu. Boa tarde, minha gente, a todos. Bom final de semana. Valeu. Até a próxima. Tchau, boa noite.